Bom, agora continuando aqui com o nosso arquivo omninet.pp.ini, vamos falar especificamente de alguns parâmetros da RSU, tá? RSU Settings. Bom, aqui está a posição da RSU, né? Qual RSU que eu estou falando? Lá tá aqui asterisco.rsu, a RSU 0, porque eu só tenho uma RSU. Se tivesse mais uma, eu colocaria também a RSU 1. Então teria as duas aqui. Então aqui está a posição dela XYZ, ou seja, ela está na posição 2000 por 2000 e altura 3 metros, que é justamente essa posição aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, aquele mesmo modelo do vídeo anterior, ó. Se eu der um zoom aqui, pronto. Essa aqui é a posição 2000 por 2000, tá? 2000 metros por 2000 metros, ela está numa altura de 3 metros, que é o que está configurado aqui. Eu poderia colocar outras RSUs espalhadas por aí. Se eu mudar esse valor aqui, ele vai mudar a posição lá no nosso playground. Beleza. Aqui, ó, na camada de aplicação, Application Type, qual que é o arquivo de configuração da minha aplicação? É aquele arquivo que a gente programa. Quando a gente vem aqui no OmniNet, deixa eu fechar isso aqui, que é esse arquivo aqui, ó, o trace demo RSU 11P, é o .cc e o .h, certo? Que fica aqui, ó. Vamos lá. Ele fica dentro de a pasta Vens, né? Source, Vens, Modules, Application, Trace. Aqui estão os nossos arquivos da camada de aplicação. O da RSU está aqui. E o do carro, você pode ver, dos carros, você pode ver que estão aqui. Então, voltando aqui para o arquivo de configuração. Então, esse aqui eu defino qual vai ser o meu arquivo que eu vou programar. Não preciso pôr .cc e .h, tá? Só o nome do arquivo mesmo, sem extensão. Aqui, qual que é o tamanho do header, né, do cabeçalho dos pacotes que a RSU vai enviar. Aqui no caso está 80 bits, que se não me engano esse aqui é o padrão do modelo Wave, né? Quando a gente vem aqui, ó, a gente tem aqui o padrão Wave, que é o 1609.4, tá? Aqui nesse padrão aqui é definido, né, nesse padrão define o tamanho de pacote, como é que funciona, os frames e tudo mais. E tem também o padrão 802.11p, que define mais na camada física, mais na parte assim, de baixo nível. Se a gente for olhar aqui, ó, essa figura aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó. Tem a camada física, a MAC, que é 802.11p, e tem a camada a 16.094, que fala sobre o Multi-Chain Operation, que é a operação em multicanais, que trabalha com CCH, SCH e SCH, SCH, que é o canal para uso geral de broadcast e o canal de segurança, tá? Os canais de segurança. Ok. O 1609 é dividido em 1609.4, 1609.3. Esse aqui, a aplicação não está aqui, mas é o 1609.6. E a parte de segurança também, que faz toda a parte de proteção dos dados que estão sendo trafegados, né? É o 1609.2. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois no modelo Wave, tá? Seria interessante para vocês compreenderem melhor como é que funciona isso aí, para quem for trabalhar com redes veiculares, né? Só para explicar, Wave significa Wireless Access in Vehicular Environments, tá bom? Então, voltando aqui. Aqui, Send Beacons, se vai enviar beacons ou não. Nos meus modelos, normalmente eu não envio, tá? Mas você pode pedir para a RSU mandar beacon, tá? Vai ficar mais lenta a simulação? Vai, porque o beacon é um pacote de reconhecimento para os veículos saber que ele está dentro da área de cobertura da RSU, por exemplo. Se o veículo recebeu o beacon, é porque ele sabe que está na área de cobertura dela, que ele consegue transmitir, tá? Então o padrão é falso, a gente deixa como falso. Data on o canal de segurança está como falso. E nos meus modelos eu não trabalho também com troca de canal, tá? Eu trabalho tudo num canal só, que eu só estou testando troca de mensagens, tá? Mas você pode trabalhar usando o Wave Full mesmo, teria essa troca de canal. Aqui o intervalo de beacon, se você colocou true aqui, de quantos em quantos segundos ele vai enviar um beacon. Aqui é a prioridade dos beacons, prioridade dos dados de usuário. Como eu não trabalho com isso aqui, não vou nem falar sobre isso aqui.
E aqui o deslocamento da antena no eixo Z. Normalmente tem como zero, eu deixo como zero também. Eu não mexo nisso aqui não. Aqui, como diz aqui, né, são parâmetros específicos do 11P, do 802.11P, né? Na verdade, esses três aqui eu nem considero como sendo específico do 11P, não. Esse aqui é específico do simulador, tá? Porque aqui, por exemplo, essa primeira aqui, ó, Send Direct, significa que você vai mandar diretamente para o veículo, ele vai criar, parece que ele cria portas para cada comunicação. É coisa do simulador, tá? O padrão é true, eu não mexo nisso, deixo como true. Agora aqui, ó, é o Max Interdist, né? Distância de interferência máxima, deve ser alguma coisa assim. Na verdade, eu entendo isso aqui como sendo a distância máxima, que é um raio de 2.600 metros, no qual o veículo vai. O sinal dele ainda consegue chegar. Claro que não significa que o sinal chegando lá é que o outro veículo que está do outro lado lá vai conseguir receber. Tem um monte de interferência que pode acontecer. O sinal vai chegar lá, às vezes só um ruído, mas esse aqui é o máximo que ele consegue chegar. E aqui o padrão é falso, tá? Só que eu estava fazendo alguns testes aqui, eu coloquei como true. Então, reload aqui. Vamos voltar lá. Porque eu estava alterando esse arquivo. Tá. O padrão é false, tá? Só que eu alterei para true. Vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Ó, o que é isso aqui? Isso aqui ele vai desenhar o círculo em volta de cada objeto, mostrando esse raio máximo de max interdist, né? Que ele, por mais que chama inter, né, de interferência, mas na prática ele mostra o raio de alcance teórico do sinal, tá? Como é que é isso? Vamos pegar esse aqui, ó. Tá vendo esse monte de círculo aqui em volta aqui? Esse aqui é o raio de cada um. Quer ver? Vamos reiniciar aqui a rede aqui, ó. Pronto, eu tenho só o raio da RSU agora, tá vendo? Vou maximizar aqui, ó. Aqui eu tenho o raio só da RSU. À medida que eu começo a simulação, vai aparecendo o raio dos outros veículos, tá? Por exemplo, se eu venho aqui agora, vou até editar ele por aqui, ó. Por aqui. Se eu de 2.600, por exemplo, eu mudo para 600 somente, tá? Então vamos rodar. Diminuiu, tá vendo? Quando eu entro com o meu carrinho aqui, ó, na simulação, vou mandar em Fast. Dá um aproximar aqui, ó. Vendo? Diminuir a área de cobertura, vamos dizer assim, teórica, tá? Porque isso depende da potência do sinal, depende dos objetos que eu tenho aqui na minha via, vários outros fatores que dependem disso aí. Então, esse draw aqui, que é para desenhar, ele está como true, mas o padrão é false, tá? Vamos rodar ele como false para você ver. Aqui, ó. Já não vai aparecer mais em volta da RSU, acabou, tá vendo? Então eu posso rodar aqui que ele não vai mostrar mais. O padrão é não mostrar mesmo, senão fica muita coisa na tela. Mas, se você quiser olhar e colocar para você fazer alguns testes, pode colocar. Então, esse é o padrão. Deixa eu voltar por aqui, que aqui está mais fácil a visualização. Vamos recarregar.